Você sabia que problemas na musculatura do assoalho pélvico podem estar por trás de casos de incontinências urinária e fecal, bexiga caída, intestino preso e disfunções sexuais? Conheça mais sobre as disfunções no assoalho pélvico no Saúde em Prática, que começa agora. Você já ouviu falar em períneo e assoalho pélvico? Para nos esclarecer sobre os problemas no assoalho pélvico, nossa equipe de produção foi conversar com a fisioterapeuta Débora Neves. Vamos ver. O assoalho pélvico é um conjunto de musculaturas e ligamentos que tem a função de sustentação e de suspensão de órgãos pélvicos, como por exemplo a bexiga, a uretra, o útero e alguns outros órgãos que fazem parte, dessa estrutura abdominopélvica. Quando eu falo de musculatura vaginal, eu estou falando de uma forma geral dos músculos do assoalho pélvico, então engloba tanto vagina quanto ânus. O períneo é uma estrutura que acaba, na verdade, dividindo a abertura da vagina com a abertura do ânus e, no caso dos homens, o escroto com a região anal. Quando os músculos do assoalho pélvico estão enfraquecidos, principalmente na mulher, pode trazer vários tipos de consequência, como por exemplo, a queda das estruturas, que a gente conhece como bexiga caída, ou até mesmo a exteriorização do útero para fora da cavidade vaginal, as incontinências urinárias, que pode ser uma incontinência urinária de esforço, ou um problema no reflexo da bexiga, e problemas de ordem sexual, e até mesmo quadro de dor vaginal. Ter os músculos do assoalho pélvico fortalecidos é importante, dentre outras coisas, para controlar os esfíncteres e suportar aumentos de pressão abdominal, causados por espirros e tosse, por exemplo. Vamos ver como a fisioterapia pode ajudar nesse processo. Roda aí. A fisioterapia perineal ela tem, na verdade, o objetivo de fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, reabilitar de uma forma geral as musculaturas do assoalho pélvico, então melhorando a força, melhorando a mobilidade e preservar as musculaturas do assoalho pélvico. Então a fisioterapia ela não visa só a reabilitação, mas também a prevenção, de uma queda da estrutura do assoalho pélvico ou da própria fraqueza do assoalho pélvico. As indicações da fisioterapia, na verdade, mulheres que apresentam incontinência urinária, ou seja, mulheres que perdem urina quando tosse, quando espirra, ou então quando realizam algum tipo de esforço, Mulheres que apresentam urgência para chegar no vaso sanitário para urinar, que acordam mais do que 2 vezes durante a noite com a vontade de urinar, ou tem uma frequência urinária, ou seja, vai mais do que 8 vezes durante o dia para urinar, ou apresenta vontade de urinar e perde urina antes de chegar no vaso sanitário. Mulheres que apresentam algum tipo de disfunção sexual, como dor na relação sexual ou barulhos dentro da vagina durante a relação sexual, ou falta de orgasmo, falta de excitação e também incontinência a fezes ou a gases, ou seja, aquela pessoa que às vezes vai ao banheiro e percebe que saiu fezes ou na zorba ou na calcinha sem perceber, ou aquela pessoa que está passando por situações constrangedoras de soltar gases sem perceber, ou homens e mulheres que apresentam algum quadro de obstipação, que é o famoso intestino preso. E no próximo bloco você confere como é o tratamento fisioterápico para o fortalecimento do assoalho pélvico. É daqui a pouco no Saúde em Prática. O câncer de língua é o mais frequente na boca. As suas causas estão relacionadas a 3 coisas na ordem de importância: o HPV, o uso de substâncias químicas como o álcool e o tabaco
né? E também está relacionado com substâncias incorporadas nos nossos alimentos e nos nossos produtos de higiene bucal. Por isso que, antes de colocar qualquer alimento ou produto na boca, saiba a sua origem, veja a sua composição e se informe se está relacionado ou não com a origem do câncer na língua. Saúde em Prática está de volta, hoje tratando de problemas ligados à musculatura do assoalho pélvico. Nesse bloco, vamos falar do tratamento fisioterápico. Como é a fisioterapia para essa região do corpo? Exercícios? Aparelhos? Nossa equipe de produção foi conversar com a fisioterapeuta Débora Neves. O tratamento fisioterapêutico, ele consiste da eletroestimulação do assoalho pélvico, que é um aparelho que contém um eletrodo vaginal ou anal, que fortalece a musculatura ou então melhora o reflexo neurológico dessa bexiga, ou então regula esse reflexo do assoalho pélvico, né, de uma forma geral, que é a musculatura vaginal ou a musculatura anal. Nós temos também, através da eletroestimulação, a função de melhorar um quadro de dor ou de tensão muscular, seja no ânus ou seja na vagina. Aí nós temos a alternativa de um equipamento que chama biofeedback, que melhora a sensibilidade dessa parede vaginal ou anal, a propriocepção, né, o próprio fortalecimento dessa região anal ou vaginal. Aí nós temos o cone vaginal, que é um dispositivo que tem um peso dentro para ajudar também no fortalecimento, né, da própria musculatura vaginal, da musculatura do assoalho pélvico de uma forma geral. E a fisioterapia ativa nada mais é do que os exercícios do assoalho pélvico, o que a gente chama de cinesioterapia do assoalho pélvico, que são as contrações para fortalecer ou para evitar a perda de urina, perda de fezes ou perda de gases. Essa musculatura é uma musculatura igual a qualquer outra do corpo, como por exemplo uma musculatura do braço, uma musculatura da perna, e que precisa realmente ser exercitada, ou seja, então ela é dependente de contração e de relaxamento. Como que a gente faz, ou como a gente sente, né, a contração dessa musculatura? Nada mais é que aquela sensação de como se a gente estivesse segurando para não urinar ou segurando a musculatura do ânus para não liberar gases, por exemplo. A fisioterapia é uma importante ferramenta para o tratamento dos problemas uroginecológicos. É possível curar-se dos problemas que envolvem o enfraquecimento do assoalho pélvico com a fisioterapia? Quando o problema é muscular, nós hoje em dia conseguimos, né, oferecer nos casos leves a moderados a cura da incontinência ou a cura da disfunção sexual ou a cura da incontinência fecal, a cura da obstipação. Então é importante a gente entender que vai depender, né, da pessoa, vai depender da condição muscular e vai depender da gravidade da alteração. Então, nos casos onde eu tenho um deslocamento de uma estrutura dentro da vagina, como por exemplo a bexiga caída, a fisioterapia não cura, ela melhora. Mas nos quadros de incontinência leve a moderada, a gente consegue ter a cura da disfunção. Em média, são 6 meses de fisioterapia para que eu tenha a reabilitação total dos músculos do assoalho pélvico. Os exercícios, eles podem ser feitos por qualquer pessoa, porém, para aquelas pessoas que apresentam algum tipo de disfunção, como por exemplo as incontinências, o ideal é passar por uma avaliação fisioterapêutica, porque o fisioterapeuta vai indicar com precisão qual o tempo que essa pessoa vai precisar manter essa contração e a quantidade que essa pessoa vai poder fazer de contração. Agora, as pessoas que não apresentam nenhum tipo de disfunção, ela pode iniciar com as contrações tanto na posição deitada, quanto sentada, quanto de pé.
quais outras ações em nosso dia a dia podem ajudar a cuidar da musculatura do assoalho pélvico? É hora do Opção Saudável. Para vocês que estão assistindo, uma dica para a prevenção da musculatura do assoalho pélvico é evitar de carregar peso, evitar de deixar o intestino preso, porque a força para evacuar acaba prejudicando os músculos do assoalho pélvico, evitar o tabagismo e exercícios de impacto, por exemplo, como corrida, cama elástica, e tentar contrair o assoalho pélvico todas as vezes que vai fazer um exercício na academia que exija resistência ou até mesmo a elevação de um peso. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!